Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza e essa é a Dani Belli com minha sócia. Esse episódio de hoje é patrocinado pela EDAC, transformando mulheres em líderes estratégicas e empresas em ambientes diversos e inovadores. Se você quiser saber um pouquinho mais, só clicar aqui no link que vai ter todas as informações para você. E hoje nós temos uma entrevistada aqui que vai contar a história dela pra gente, uma querida, Tânia Lassi, seja bem-vinda. Obrigada, meninas, muito obrigada pelo convite, eu já agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a você, é um prazer. Bom ter você aqui com a gente. Conte aí um pouquinho, vamos começar aquecendo, né? Então conta um pouquinho aí da sua história pra gente, a gente sabe que foi uma trajetória, né, diferente, né? Então conta um pouquinho aí pra gente, como é que você começou a empreender? Da onde que surgiu essa... surgiu, né? Então vamos lá, eu sou dentista há 30 anos e há 9 anos atrás eu caí de paraquedas dentro de uma clínica para gerenciar essa clínica. Eu sempre trabalhei, tive a minha clínica também, mas eu trabalhei mais com outros colegas, né, como dentista, e atendia a tempo integral ali nas clínicas. E caí de paraquedas ali naquela clínica, você vai ser gerente da clínica, e eu não sabia nem por onde começar. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente sem ter um treinamento, né, dessa parte de gestão. Você só sai dentista, né? Você não sai uma dona de um consultório, né? Muito técnico, né? A gente sai sabendo bastante a parte técnica, mas essa parte do empreender, do empreendedor, da empresa, de ter uma clínica ou um consultório como sendo uma empresa, a gente não conhece. Então, eu fui me especializar, porque foi um desafio, aceitei esse desafio, então vamos embora, né? E fui me especializar nisso, fui estudar bastante. Aí fiz 3 especializações na área, né? Fiz gestão em saúde, auditoria e compliance e perícia. E desde então eu venho gerenciando algumas clínicas, e aí começa que um colega tem alguma dúvida, você começa a responder, e começa a conversa com o outro. Trabalhei também numa empresa de consultoria. E no começo do ano passado, mais ou menos, tá fazendo mais ou menos um ano, né, que eu resolvi empreender, assim, oficialmente. Carreira solo. Olha só. E aí brilhou, assim, porque queira ou não, é bem diferente, né, essa parte de gestão. Muito diferente. É diferente, é uma coisa assim que... eu fui fazendo essa transição ao longo desses 9 anos, né, de carreira, porque eu trabalhava só atendendo. Então, eu tinha uma carteira de clientes muito grande, muitas pessoas que não queriam me largar, né? E aí tem, na verdade, cá entre nós, tem gente que me chama até hoje. Ai, você não pode me atender, você não pode atender meu filho, porque a gente acaba, durante tanto tempo de carreira, criando até vínculo, uma amizade com os pacientes, né? E eu acho isso uma coisa bem, bem legal. Mas eu tive que, aos poucos, ir indicando colegas, né? E me desvencilhando disso para eu poder dar andamento nessa nova fase, que é a fase do empreendedorismo. Sim. Nessa área da gestão. Nossa, e são vários desafios, né, Ali? Você saiu da faculdade tão dentista, resolveu montar a sua clínica, só que não é simplesmente atender, né, receber o cliente e atender. Tem uma série de coisas que você tem que estar se preparando, né, inclusive até buscando conhecimento técnico também, né, de como ter um bom atendimento, de como manter ali os insumos da clínica, enfim. Sim. Conta um pouquinho aí dessas particularidades, porque aí a pessoa às vezes até imagina que elas devem abrir o consultório e aí começa a ter surpresa, né, mas tem que olhar isso, mas tem que ter rede social, mas tem que... Não é assim? Mas eu tenho que ir atrás de cliente? Pra quê? O cliente não vem atrás de mim? Exatamente, é o que a gente pensa. Quando a gente sai da faculdade, a gente pensa que os clientes vão vir até nós. Que é só a gente colocar uma cadeira lá e abrir as portas e colocar uma placa que vai dar tudo certo. E, na verdade, não é nada disso. Né? Para a gente ter uma clínica, a gente precisa, além de ter um conhecimento técnico de bastante embasamento e estar sempre se atualizando, que isso é muito importante, a gente também precisa estruturar muito o nosso negócio. Então, desde você ter processos para tudo, né? Você ter o passo a passo de tudo que você vai precisar realizar ali, até a sua gestão financeira, você ter uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica, né? Ou 2 contas pessoa física. Eu sempre falo para as pessoas,
tenha 2 contas, porque o pessoal tem uma conta só e aquela confusão. Então, isso é uma coisa que é complicado, porque as pessoas realmente não sabem. É algo que não sabem. A faculdade não ensina. De jeito nenhum. Você não Para algumas tem nada pessoas. de gestão. Eu sou advogada de formação, também não tive esse embasamento de gestão empresarial. Médico também não deve ter. Você está falando que o odonto também não? As únicas que têm é contabilidade e administração, né? Por isso que ela é minha sócia que fala de negócio. Exatamente. A gente não tem mesmo. Então, não só não temos essa noção, como achamos que não é necessário ter isso dentro do consultório. Então, eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade. E vendo essa dificuldade dos profissionais da saúde em geral, foi que eu resolvi ajudá-los, né, com o conhecimento que eu acabei adquirindo, também tendo que me especializar, porque acabei entrando, né, quando eu entrei para ser gerente dessa clínica, eu também não imaginava que eu precisava saber. Achei que eu já sabia, né? Que eu já sabia, depois de tanto tempo ali no dia a dia de uma clínica, eu achei que eu já sabia realmente o que fazer. Mas não sabe. Porque parece que é uma caixinha, aquelas bonequinhas russas que você vai abrindo, vai abrindo, você fala, meu Deus, vai saindo as camadas. Eu tenho que saber isso, meu Deus. Exatamente. E aí foi assim que eu comecei a me especializar e comecei a ajudar alguns profissionais, né, a entenderem melhor a importância de se ter processos, de se ter um controle financeiro, de ter um controle de estoque, né? Quantas vezes eu não vi pessoas perdendo dinheiro porque guardavam coisas que estragavam ao longo do tempo e não sabiam nem que estava lá no fundo do armário, né? Ou que às vezes precisa de um determinado insumo para fazer um procedimento e na hora do procedimento percebe que o insumo não está lá. Gente, já pensou isso? Então, é uma coisa bem complicada. Essa semana mesmo eu tive uma experiência assim, de uma cliente que teve uma briga na sala de espera entre 2 pacientes. 2 pacientes brigaram com a recepcionista, porque ela marcou os 2 no mesmo horário, e na hora de fazer o procedimento, porque aí o dentista era um dentista, né? Tentou ajeitar ali os 2 para atender os 2, porque eles não tinham culpa, mas na hora de fazer não estava lá o material que ele precisava, né? Então, assim, já estava ruim, ficou pior. Ficou pior. O que estava ruim, ficou pior. Ficou pior. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Para você perde até o cliente. Exatamente. Para você conseguir ter uma visibilidade é difícil. Agora, para você destruir sua carreira. Destruir a sua visibilidade é rapidinho. Acontece um negócio desse, colocam nas redes sociais ou começa um fala-fala por aí, pronto, a pessoa já fica desmoralizada por um erro assim que às vezes poderia muito, às vezes não, com certeza poderia ser evitado, né? Então, é algo muito importante, que às vezes os profissionais nem têm essa noção da importância que isso tem dentro do dia a dia ali do profissional da saúde. Ou também, às vezes, também contrata de repente, uma recepcionista, alguém que já tem essa vivência, mas também larga, né? Deixa tudo na mão da recepcionista e não sabe como é que é o dia a dia, como é que são os processos. Aí ela falta um dia ou resolve ir embora e aí a dona, o dono do consultório tá lascado. Acontece, não conhece? Muito comum, muito comum, muito. Às vezes, eu vejo muito que às vezes eu ajudo as pessoas a contratarem, né? Os colaboradores ali, os dentistas ou recepcionistas. Você faz a seleção ou você ajuda, ou você treina eles a contratar? Também. Na maioria das vezes eu ajudo eles a selecionarem, porque eles não têm muita noção, assim, do que fazer. Então eu acho. Eu pergunto. O que eu pergunto, como é que eu faço essa entrevista? Que perfil que eu tenho que chamar para cá, né? Porque às vezes não sabe nem quais características. Não sabe. E como eu gerenciei muitas clínicas e acabei recrutando muitas pessoas nesse decorrer desse tempo, eu ajudo, né? Você pode me ajudar? Ajudo. E a gente percebe isso, eles contratam as pessoas porque eles acham que a pessoa já trabalhou em vários lugares, ela já tem uma certa experiência com recepção, às vezes já trabalhou em alguma clínica,
Então conhece um sistema, conhece os convênios, né, para profissional que atende convênio, conhece ali o operacional da coisa. O dia a dia ali, né? Mas às vezes não é o perfil, às vezes não é o perfil da clínica. Se é uma clínica que tem um perfil de um ticket mais alto, né, uma clínica, por exemplo, que atende harmonização, né, reabilitação oral, por exemplo. É uma clínica que tem tickets mais altos. Então, você precisa recrutar pessoas que têm esse perfil para recepção. Sim. Né? O perfil que atenda esses pacientes de uma forma diferenciada. Né? E você tem que trazer o estratégico do seu negócio. Né? Então, quais são também os seus valores, os seus diferenciais, como é que atende o público? Isso aí não tem outra cadeira, gente. Essa cadeira é do dono. Não é, Tânia? O dono que tem que passar isso, mesmo que contrate alguém que já tenha todo o histórico, né? O processo e como é que funciona, então a tomada de decisão é toda do dono, né? E não dá para você terceirizar isso. Não. Se você terceiriza, muito provavelmente os resultados também tem alguma coisa aí indo pelo ralo, né? Ou tá perdendo no atendimento, ou tá perdendo no financeiro, né? Exatamente, é muito do dono. Mas o que acontece muito é que o dono não sabe o que fazer, né? Não sabe como é o processo, não sabe delegar, não sabe explicar como que ele quer que seja feito o atendimento, né? Sim. Então, na questão do atendimento ao cliente, isso é muito comum. E, às vezes, o profissional quer um atendimento de excelência, tem tudo para ter isso, né? Às vezes, a estrutura da clínica perfeita, mas não treina, não sabe como direcionar todos aqueles colaboradores, não sabe ter uma experiência do cliente, né? Um passo a passo ali que você tem que levar o cliente, desde a hora que ele liga para agendar a consulta até a hora que ele termina o tratamento, existe todo um caminho que ele tem que percorrer, e isso tem que marcar. Em toda todas a experiência as fases do cliente, você tem que estar pensando nisso, né? Como é o atendimento, como é que é o espaço ali, de onde... queira ou não também, como é que é a sala de recepção, gente? Porque já não é legal ir para o dentista, aí você chega lá, não é? E aí você chega lá, aquelas cadeiras duras lá, de repente, já tá ansioso, né? Então tudo isso também faz parte, né? Você ajuda a pessoa a organizar geral, né? Uma atmosfera, assim, né? Para acalmar a pessoa, né? Você tem que ter essa preocupação. Uma musiquinha ambiente, a hospitalidade ali, você traz isso também no seu trabalho, né? Sim, também eu faço esse trabalho também de implementar a experiência do cliente nas clínicas. Então, desde toda a experiência, né? Desde o primeiro atendimento, como que ele vai ser acolhido ali naquele primeiro atendimento, até depois que ele terminou o tratamento. Como que vai ser o pós-tratamento? Importantíssimo, né? Importantíssimo, porque você fideliza. E pesquisas mostram que custa muito menos você fidelizar o teu paciente do que você buscar outros pacientes novos. E isso na verdade, em todas as áreas, né? Fidelizar o cliente é muito melhor do que você ficar buscando, né? Custa menos para você. E é muito melhor, porque você já tem a história. Bom trabalho, né? Você entregando um bom trabalho, fazendo sempre lá o pós-venda, você vai ter sempre, né? E você consegue atender outras clínicas que não só odontológica? Consigo atender todos os profissionais da saúde, né? Porque eu busquei estudar assim, esse nicho dos profissionais da saúde, das necessidades dos profissionais. Então, médicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas. Hoje em dia tem muito fisioterapeuta trabalhando com harmonização, né? Então, eles têm clínicas, né? Muitos fisioterapeutas, clínicas de estética, né? Psicólogos. Todo profissional da saúde que tem uma clínica, eu consigo ajudar. E também consigo ajudar quem não tem clínica. Vamos supor que o profissional trabalhe na clínica de um colega. Ele precisa ter uma estrutura. Ele precisa saber também estruturar o seu negócio, né? Mesmo que seja trabalhando no consultório de outra pessoa, para que um dia ele possa também ter a sua clínica. Próprio, né? Já vai, é até bom, né? Já vai treinando para ser... Né, vai se especializando em dono de negócio também, porque o que a gente sente muito desse nicho de saúde, a gente também atende bastante aqui, é que eles não se veem como negócio, não é, Tânia? Exatamente. Né? Eles se veem muito, até justamente pela questão da saúde, do cuidar, né, e tal,
se vem só como não só, né? Mas se vem como um profissional e não como dono de um negócio que você tem que se preocupar com tudo isso que a gente está falando, né? Exatamente. Eles não se veem como empresários. Porque é natural até do perfil de quem busca uma faculdade na área da saúde. Quem busca uma faculdade na área da saúde tem um perfil de cuidado, tem um perfil de cuidar apenas do outro, dar uma zona ali, sabe? Da asa. Do humano, né? De querer fazer de tudo para atender aquela pessoa, para sanar aquela dor, né? Isso é normal, é do perfil mesmo, de personalidade de quem procura essa área. Então, além da gente não ter isso na faculdade, que eu acho muito errado, deveria ter pelo menos uma cutucação. Pelo menos uma básica, sabe? No primeiro TGA ano ali. No primeiro ano tinha que ter pelo menos uma. Pelo menos, sabe, no ano básico? Ter pelo menos uma noção. Olha, pelo menos falar, você precisa saber. Né? Assim, tem que porque para eles poderem, para os profissionais já começarem a entender isso. Porque por causa desse perfil, eles já saem só achando que é só montar lá o seu consultório, ou então ir cuidar de alguém, mas não sabe, né? E eu percebo que tem gente que trabalha em consultórios de colegas e mesmo assim acaba sendo prejudicado, porque não sabe nem controlar os seus atendimentos. Não sabe controlar aquilo que atende, não sabe fazer uma lista, uma planilha, de alguma forma controlar. E às vezes é passado para trás. Eu já vi muitos colegas serem passados para trás, e eu já fui também, na minha época de atendimento lá atrás, passada para trás por donos de clínicas. Porque eu não sabia controlar. Entendi. Né? Então, eu tenho certeza que muita gente tem esse perfil também, justamente por não ter essa noção de que precisa se preocupar com a parte empresarial, não só com a parte de atendimento ao paciente. E você trabalha também com a parte de laudos, né? Perícia, como é que funciona isso? Também. Isso já é diferente, né? No pacote todo. É um diferencial mesmo. Muitos profissionais acabam sofrendo processos de pacientes, né? No meu caso, como eu sou dentista, eu atuo como assistente técnico em processos e também como perita judicial. Né? O perito é nomeado pelo juiz e o assistente técnico é nomeado pelas partes. Então, por exemplo, um dentista sofreu um processo de um paciente, processo judicial de um paciente. Ele precisa de um assistente técnico para ajudar. Está alegando que a cirurgia estragou, fez algum problema. Que, por exemplo, o dentista cobrou um valor e não fez todo o tratamento que precisava, ou então... eu normalmente é assim, eu queria fazer um implante e ele fez outra coisa. Fez um canal. Sabe? E às vezes acaba processando o dentista, ou então alguma coisa que às vezes deu errada. Paralisou exatamente, algum nervo. Paralisou um nervo, deu uma parestesia, alguma coisa. O paciente pode processar o dentista. E o dentista processado, ele precisa de alguém para ajudar nesse sentido de acompanhar o que o perito vai fazer. A defesa técnica, vamos dizer, do processo. Que você tem que validar, né? Que ele fez. Validar o que está sendo feito pelo outro perito nomeado pelo juiz. Isso. Na verdade é isso. Exatamente, porque o juiz vai nomear lá um perito, que o perito vai ele é neutro, né? Ele é neutro, ele vai olhar o paciente e vai responder os quesitos que a gente colocar. Tanto o assistente técnico quanto o advogado da parte que está processando. Então, são feitas perguntas lá e ele vai tentar fazer o laudo, ele vai fazer o laudo dele e o assistente técnico pode contestar esse laudo ou não, mas é bom sempre ter um assistente técnico para acompanhar esse processo, porque o dentista processado não vai poder ir na perícia, né? Vai ficar esquisito ele aparecer lá. Não pode, né? Então, é sempre bom ter uma pessoa para acompanhar tudo isso. E fazendo esse parecer técnico, às vezes o perito é nomeado pelo juiz, está lá nos auxiliares da justiça, né, no banco de peritos, mas às vezes ele não é um especialista, então faz um laudo
com pouco embasamento, às vezes não tem o embasamento necessário para esclarecer. Vivência prática do procedimento, talvez. E não esclarece, às vezes, para o juiz o que ele está perguntando. Então, o assistente técnico pode ajudar nessa questão de esclarecimento também, do próprio laudo que o perito fez. Às vezes, o laudo do assistente técnico esclarece mais do que o laudo do perito. Que às vezes é mais especialista que o outro, né? Porque ele está lá num banco de dados, o juiz pega, é odontologia, tá todo mundo ali, mas nem todo mundo é especialista em todas as áreas. Em todas as áreas e nem especialista nisso, né? Então, às vezes, eu pego, alguns laudos de peritos que ele fez o trabalho dele como dentista certinho, mas como perito, não, deixou bastante a desejar, entendeu? Então, às vezes, você olha ali e tem que confrontar, né? Porque num processo, né, a parte que me contratou é quem eu vou defender, com certeza. Sim, sem dúvida. Claro. Para todos, né? Muito bom. E quando você é contratada, você é contratada por períodos específicos? É uma consultoria? Ou você volta? Como que é que funciona a contratação dos seus serviços? É assim, a gente marca um bate-papo com o profissional para eu entender quais são as necessidades dele, porque tanto a consultoria quanto a mentoria são personalizadas, porque às vezes a pessoa até tem uma vivência ou tem uma estrutura boa em determinado ponto, mas não tem no outro ponto, então não precisa abordar tudo. Eu normalmente personalizo, né, o meu serviço de acordo com a necessidade do cliente, né? E na maioria das vezes é online, que as pessoas estão muito, hoje em dia, depois da pandemia, tudo é online, né? Então eu consigo atender pessoas de outros lugares, o que eu acho muito bom, né? E aí eu faço essa estrutura toda para atender as necessidades daquela clínica. E aí não é algo só pontual. Então, às vezes, você faz pontual só para resolver aquilo, mas às vezes você tem algumas recorrências ali, alguns trabalhos recorrentes. A gente vai fazendo um acompanhamento, né? De todo o trabalho até implantar todo o sistema que a gente quer melhorar, né? Implantar todas as melhorias que a gente quer fazer. Eu vou acompanhando, mas sempre vai surgindo, né? Aquela dúvida, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? A questão do controle de estoque, que ninguém gosta de fazer. Nossa, às vezes eu faço à distância. Né? Inventário é chato demais, né? Mas é necessário. Até na nossa despensa já é um saco fazer, né? Falar, tem que fazer, né? Meu Deus do céu. Tem que fazer. Né? Já pensou você sair comprando um monte de molho de tomate, quando você vai ver tem um monte lá normal? E vencendo, né? Então. Mas tem que fazer a macarronada. Não, e normalmente é onde está o gargalo. Né? O ralo, né? Exatamente. Dinheiro indo embora. Exatamente. Então, tem alguns clientes que eu faço, por exemplo, um controle de estoque à distância. Então, é uma coisa recorrente. Eu vou fazendo. Então você controla para mim? A pessoa te passa a nota, comprei isso, você vai alimentando. Eu vou alimentando ali a planilha ou o sistema, né? Porque tem alguns sistemas de gestão que tem controle de estoque. O sistema que não tem, a gente faz uma planilha, mas de alguma forma nem que seja no caderninho, mas tem que fazer. E tem que ter alguém lá abastecendo quando tá tirando as coisas para você fazer esse. Tem, aí a gente faz os controles manuais disso, né? Se, por exemplo, eu estou fazendo à distância, as pessoas que retiram, que normalmente é auxiliar, né? Ou às vezes o próprio profissional, quando precisa de alguma coisa, vai e tira, né, do estoque. Aí tem que anotar certinho, passa para mim e eu dou baixa ali no sistema. E a cada 2 meses, mais ou menos, a gente faz um novo inventário para ver se eles estão fazendo tudo direitinho, né? Se estão alimentando e tirando as coisas direitinho ali do estoque. Maravilha. Não tá tendo desvio, coisa Exatamente. Exatamente. Se não estão tendo 5.000 pazinhas de café, né? Meu Deus do céu. Dentro do estoque, porque às vezes acontece, as pessoas compram coisas muito a mais, quando você vai ver... Tem que fazer sorteio. Tem que fazer. Levar para casa, enfim, né? Não é o mundo ideal, né, de você efetivamente ter um negócio que seja lucrativo, né, gente? Porque o importante é isso também, né? A gente tem que olhar para uma boa gestão do negócio com resultados, né? Exatamente, porque ninguém quer ter um negócio para não dar certo, né? Todo mundo quer ter para dar certo, né? Claro. Lucro, né? Se você está deixando aí dinheiro na mesa, comprando coisa desnecessária,
ou perecendo algum produto lá, né? Enfim, é dinheiro jogado fora e aí acaba saindo da sua margem, né? Exatamente. E, gente, estamos caminhando para o fim, né, Dani? Passa Nossa, tão que rápido. rápido. Mas a gente ainda tem uma pergunta especial para A você. pergunta é de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Uau. Conta aí, divide com a gente, por favor. Quando na sua jornada aí, quando que você sentiu que deu aquela virada de chave? Que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Bom, é uma pergunta assim, né? De $1 milhão, profunda. a gente avisou. Então vamos lá. É aquela que mexe lá no fundo. É verdade, verdade. Bom, eu acredito que isso aconteceu quando eu comecei a perceber que as situações que aconteciam comigo, as pessoas, o que as pessoas diziam, ou que as situações mesmo que aconteciam, eu comecei a ver essas situações de uma forma diferente. Comecei a ver como algo que me trazia algum ensinamento. Comecei a aprender com a diversidade, comecei a aprender com as dificuldades, com aqueles tapa na cara que você leva, sabe? Às vezes as pessoas falam para você coisas que é muito mais por elas, né? Diz muito mais sobre elas do que sobre nós mesmos. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir que tudo que acontece comigo, que bate em mim, eu posso trazer alguma coisa de boa para mim, posso aprender alguma coisa com isso, e posso usar isso para aprimorar mais o que eu posso oferecer para as pessoas também, e o legado que eu posso deixar aqui nesse mundo, né? Porque a gente tem que deixar alguma coisa para as pessoas que a gente conversa, para as pessoas que convivem com a gente. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender a lidar melhor com essas situações e a usar isso como algo que pudesse me trazer algum ensinamento, aí eu me tornei protagonista. Maravilha! Querida, deixa seu @ aí, quem quiser, né? Quem tiver, gente, desesperado, problema de estoque, equipe, financeiro, quer montar organização uma de processo, clínica, não sabe por onde começar. Por onde começar, pode contar comigo, é @doutora Tânia Lassi, e eu posso te ajudar com certeza a montar uma clínica, a solucionar os problemas da sua clínica, ou me chama pra gente conversar, porque eu adoro conhecer pessoas também. É uma querida, gente. Muito bom, foi Obrigada, um prazer. viu, querida? Eu que agradeço, viu? Prazer muito grande estar aqui com vocês, foi muito gostoso. Que bom. Que bom. A gente fica feliz e honrada aí de ter pessoas tão incríveis quanto você com a gente. Obrigada. Obrigada a você também que nos prestigiou aqui. Siga a doutora Tânia, siga o nosso canal também e até a próxima.